Bom, dando então continuidade ao conteúdo, vamos agora falar dos compartimentos intracelulares. Bom, nós podemos comparar a estrutura interna de uma célula a uma cidade medieval, onde o muro que envolve a cidade corresponde então à membrana da célula. Desse modo, tudo que entra ou sai da célula é controlado de forma rigorosa por portões, que no caso da célula seriam os canais de membrana ou os receptores, que por sua vez podem também abrir portões. O interior da cidade possui casas, possui indústrias, de modo que o que é produzido no interior da cidade também é distribuído para as demais casas, para as demais indústrias, ou seja, o que é produzido por uma indústria, por um bloco, também é distribuído para uma outra indústria ou para o consumo de alguma casa. Produto esse que pode ser então armazenado ou então usado. E quem controla o que é produzido no interior da cidade, bem como suas indas e vindas, é o governante, que encontra-se no interior da célula, no interior do palácio, sendo este governante, então no caso da célula, o núcleo. E as indústrias ou as casas seriam então as organelas e vesículas. E a alimentação que vem para os moradores da cidade vem por sua vez do meio externo, isto é, da zona rural, que no caso da célula corresponderia ao meio extracelular. E quem negocia o que é essencial para essa célula é o governante, no caso, o núcleo. As cidades vizinhas também cooperam entre si para que seja garantida a segurança e também alimento para todos. E esse diálogo, essa interação entre as cidades ou as células é o que garante a harmonia, a paz, que no corpo seria a homeostase. É interessante fazer essa analogia porque mostra como o corpo pode ser parecido com a organização social em que vivemos. Bom, a célula então, circundada por uma substância salina, que é o chamado líquido extracelular. E a membrana celular é uma pequena película de fosfolipídios que separa então fisicamente o meio extracelular do meio intracelular. Internamente, a célula é dividida em núcleo e citoplasma. E o citoplasma é constituído por sua porção líquida, que é o citosol, que nada mais é que o líquido intracelular. No citosol existem estruturas também delimitadas por membranas, que são as organelas, que são os pequenos órgãos da célula, dos quais se incluem as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o aparelho ou complexo de Golgi, os lisossomos e os peroxissomos. Também no citosol estão presentes as inclusões, que são partículas de material insolúvel. Alguns são nutrientes, como por exemplo as gotas lipídicas e o glicogênio, e outras executam funções específicas nas células, como por exemplo os ribossomos. Estes também podem ser denominados de órgãos
não membranosos. Também no citosol estão as proteínas fibrosas, as quais são insolúveis e formam um sistema de sustentação interno da célula, como o citoesqueleto, os centríolos e os centrosomos. Bom, vamos estudar agora cada uma dessas estruturas de forma mais específica, a começar pelo núcleo. O núcleo é envolvido por uma membrana dupla, também chamado de envelope nuclear. No interior do núcleo encontra-se a cromatina, que constitui o material genético da célula, o DNA e também o RNA. Perceba que no envelope nuclear há a presença de poros nucleares, o que permite a comunicação do núcleo com o citosol, com o citoplasma, com o líquido intracelular da célula. Bom, no interior do núcleo encontra-se o nucleolo. O nucleolo possui o material genético responsável pela síntese dos ribossomos, o que é importantíssimo para a síntese de proteínas. As mitocôndrias possuem um formato esférico e também alongado, algo semelhante a um feijão, vamos assim dizer. São estruturas extremamente importantes, uma vez que são responsáveis pela síntese de ATP, sendo deste modo muitas vezes também chamadas de as usinas de energia da célula. Essas estruturas possuem o seu próprio material genético, que é o DNA mitocondrial, uma vez que evolutivamente as mitocôndrias teriam origem de células procariontes, que teriam sido fagocitadas por células eucariontes, sendo preservadas no interior destas por meio de uma relação simbiótica. Essa organela é constituída por uma membrana externa, por uma membrana interna, sendo que esta membrana interna se dobra em filamentos, sendo chamados de cristas. Perceba que há também um espaço entre a membrana interna e a membrana externa, sendo este espaço o chamado espaço intermembrana, que exerce um importante papel na síntese do ATP, certo? E a estrutura interna, a membrana interna, corresponde à matriz mitocondrial. O aparelho de Golgi também é uma organela que possui membrana, o qual consiste em uma série de espaços que são ocos, percebe? Sendo esses espaços o chamado lúmen, ou ainda cisterna. Estes participam na formação e no empacotamento de vesículas, que por sua vez encontram-se livres no citosol, podendo variar de tamanho. Duas dessas vesículas são os lisossomos e os peroxissomos. Essas estruturas contêm em seu interior enzimas que degradam ácidos graxos, bem como outras moléculas. Bom, o retículo endoplasmático também é uma organela que contém membrana. Essa membrana forma uma rede de tubos que são interconectados com a membrana externa do núcleo.
inclusões de ribossomos podem estar aderidas à membrana do retículo endoplasmático. E o interior dessas membranas é denominado de lúmen. Bom, o retículo endoplasmático pode então ser rugoso, também chamado de granular, sendo este constituído por uma série de ribossomos aderidos à sua membrana, sendo deste modo responsável principalmente pela síntese de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso ou agranular, cuja presença de ribossomos é praticamente nula, a principal função é a síntese de ácidos graxos, lipídios e esteroides. Bom, o citoesqueleto, assim como o próprio nome diz, esqueleto celular, é constituído por proteínas fibrosas e possui a função de dar forma, resistência e também suporte para a célula. O citoesqueleto não funciona apenas como os ossos da célula, eles funcionam também como músculos, pois, além de dar sustentação, eles também são responsáveis por permitir movimento no interior da célula, movimentos de organela no interior da célula, assim como também permitir movimentos da célula em relação ao meio externo, como por exemplo, o movimento dos leucócitos em direção a um processo inflamatório. Constitui assim o citoesqueleto os filamentos de actina, também chamados de microfilamentos, que podem possuir um diâmetro entre 5 e 9 nanômetros. É constituído também pelos filamentos intermediários, que podem possuir um diâmetro de aproximadamente 10 nanômetros, tendo assim o seu tamanho entre os filamentos de actina e os microtúbulos, que são as maiores estruturas que compõem o citoesqueleto, com um diâmetro de aproximadamente 25 nanômetros. Bom, é importante mencionar aqui que são os filamentos intermediários que dão resistência à tensão, isto é, uma resistência mecânica quando essas células são distendidas. Bom, a formação dos filamentos de actina se dá por um processo chamado polimerização, que ocorre quando monômeros de actina globular se associam a outros monômeros por meio de uma ligação fraca, formando então os oligômeros. Esses oligômeros continuam então a acrescentar em sua estrutura monômeros de actina globular. Desse modo, por meio de um núcleo de crescimento, processo chamado de nucleação, e desse modo os filamentos de actina vão então se formando até que esse filamento alcance a fase de equilíbrio ou fase de repouso, que é o momento em que este filamento deixa de crescer. Nessa condição, há então um equilíbrio entre os monômeros que se associam ao filamento e com os monômeros que se dissociam do filamento. Bom, os microtúbulos são formados por unidades menores, as chamadas tubulinas. Nesse caso, uma tubulina alfa e uma tubulina beta
forma um heterodímero de tubulina, ou seja, duas moléculas diferentes de tubulina se unem para formar uma. Esses heterodímeros, por sua vez, se unem por meio de ligações não covalentes para formar os protofilamentos. Esses protofilamentos, por sua vez, se associam e formam assim estruturas semelhantes a canos ou cilindros, cujo o seu interior é oco. Esses cilindros são então constituídos por 13 protofilamentos associados paralelamente. Cada protofilamento, por sua vez, apresenta uma polaridade especial, polaridade esta que é a mesma para todos os protofilamentos de um único microtúbulo. Se nós observarmos os diímeros, ou melhor, os monômeros de alfa-tubulina, possuem polaridade negativa, enquanto os monômeros de beta-tubulina possuem polaridade positiva. E no caso das alfa-tubulinas, elas sempre vão estar à esquerda das beta-tubulinas. Sendo assim, uma extremidade dos microtúbulos irá possuir uma polaridade negativa, enquanto a outra extremidade irá possuir uma extremidade positiva, uma polaridade positiva. Sendo assim, os microtúbulos sempre irão crescer em direção à extremidade positiva, a polimerização, enquanto o seu encurtamento se dará em direção à extremidade negativa, a despolimerização, certo? Aqui embaixo a gente pode ver, ó. Então, encurtamento, despolimerização e do outro lado, na extremidade positiva, o crescimento, a polimerização. Bom, em células animais, o principal centro organizador dos microtúbulos é o centrosomo. E na maioria das células, os centrosomos possuem um par de centríolos. Percebe aqui que os centríolos são organelas cilíndricas constituídas por microtúbulos. Bom, os centrosomos possuem uma série de estruturas em forma de anel, que são os complexos de gama-tubulina. E cada anel de gama-tubulina funciona como centro de partida ou sítio de nucleação para a síntese de microtúbulos. Desse modo, os diímeros de alfa e beta-tubulina são adicionados aos anéis de gama-tubulina, formando assim uma orientação específica de crescimento, em que a extremidade negativa dos microtúbulos esteja ligada aos centríolos. Desse modo, o crescimento dos microtúbulos se dá apenas em direção às extremidades positivas, ou seja, as extremidades direcionadas para a periferia da célula. Bom, as proteínas motoras, os motores moleculares da célula, são estruturas que convertem a energia armazenada em movimento. E existem 3 grupos de estruturas motoras no citoesqueleto: as cinesinas, a miosina e a dineína. E todas essas 3 estruturas usam energia oriunda da quebra da molécula do ATP para impulsioná-las ao longo das fibras do citoesqueleto. Esses motores moleculares
possuem basicamente a mesma estrutura, que são uma extremidade carboxy-terminal, uma cauda e uma cabeça, que é o domínio motor, ou extremidade aminoterminal. Essas três proteínas se diferem em relação ao tipo de filamento ao qual se ligam, ou actina ou miosina, bem como a direção ao qual se movimentam ao longo do filamento. Vamos entender melhor. Bom, as proteínas que se movem sobre os microtúbulos constituem dois tipos: as gineínas e as cinesinas. As cinesinas se movem em direção à extremidade mais ou extremidade positiva dos microtúbulos, enquanto as gineínas se movem em direção à extremidade menos ou extremidade negativa dos microtúbulos. Perceba que é a cabeça dessas proteínas que interage com os microtúbulos, sendo essa cabeça uma ATPase, isto é, uma enzima que realiza a lise ou quebra da molécula de ATP. E essa lise, essa quebra, permite com que essas cabeças se movam ao longo dos filamentos dos microtúbulos, né? Pois essa energia proporciona uma mudança conformacional, impulsionando assim o movimento dessas cabeças ao longo do microtúbulo. Esses motores moleculares desempenham um importante papel no transporte, bem como no posicionamento de organelas, uma vez que suas caudas são capazes de se ligar à membrana dessas organelas, proporcionando assim o deslocamento dessas ao longo do citoesqueleto. Percebe aqui, ó, várias dessas proteínas carregando uma respectiva carga. Bom, vamos então analisar agora uma animação desses motores moleculares se movendo ao longo do microtúbulo. Percebe então aqui as suas cabeças se movendo, e é possível observar também que essa proteína motora está carregando consigo uma organela, né? Uma vesícula aqui, ó, tá? Vamos ver de novo. Movimento das cabeças ao longo dos microtúbulos, movendo consigo uma vesícula, certo? Então você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.